Ontem nós lemos o texto de Isaías 5 para este tema tão impactante, tão transformador. É um incentivo para não negociarmos os nossos valores cristãos, para não negociarmos a nossa fé, para não negociarmos as nossas convicções, a nossa entrega de vida, a nossa identidade. E mostramos o contexto de Isaías. Também apresentamos o contexto da igreja primitiva e estendemos para o contexto de hoje com Romanos capítulo 1. Mas hoje, para continuarmos dentro deste entendimento tão relevante que o Espírito do Senhor colocou no vosso coração, eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 11. Não fugirei deste maravilhoso tema, valores inegociáveis. Mas para esta segunda ministração, eu quero observar com vocês como que a igreja do Senhor guarda-se fiel, preserva seus valores, mesmo diante de um mundo tão adoecido como este em que estamos inseridos. E os nossos valores não podem jamais ser colocados à mesa de negociação, independente da proposta do mundo. Ainda que o crente sofra pressão do mundo, ele não pode colocar à mesa de negociação os seus valores. Ainda que o crente seja seduzido por oportunidades, ele não pode colocar à mesa da negociação os seus valores. Ainda que isto lhe custe um passaporte para a eternidade, ele não deve colocar à mesa os seus valores de crentes. Por isso nós lemos Hebreus 11, versículos 32 em diante, e sugiro fortemente que vocês leiam em casa os versículos anteriores ao 32. Leiam todo o capítulo, pois ele nos mostra uma lista admirável de pessoas do Antigo Testamento e já no Novo Testamento que guardaram os valores, guardaram os princípios, guardaram a fé, mesmo que isto lhes tenha sido muito caro, porque a nossa fé é cara, a nossa salvação é cara. Aleluia! A nossa salvação não é algo barato. Ela custou o sangue do Filho de Deus. Para você ter ideia do que é isso, do que custa a nossa fé, convicções, valores, ela tem o preço do sangue do Filho de Deus. Não é o sangue de um Filho de Deus, é do Filho de Deus. Esse sangue é muito caro. É o sangue que não tinha na terra. Deus precisava nos redimir com um sangue justo, mas na terra não tinha sangue justo. Deus precisava nos redimir com um sangue justo, mas no céu não tinha carne nem sangue. Mas Deus precisava nos resgatar. Deus precisava nos comprar. Por isso que Ele faz uma fusão de dois mundos. Ele encarna o seu Filho, e o Deus se torna homem, só para ter um corpo, para derramar um sangue com o qual Ele pudesse nos comprar. Olhe para o seu irmão e diga: você é um investimento muito caro. Não coloque isto na mesa das negociações. Os crentes do Antigo Testamento, mesmo não tendo ainda esta revelação do Cristo, eles compreenderam o valor da fé. E por isso é que nós lemos agora Hebreus capítulo 11,
versículos 32 em diante, onde se diz sequencialmente aos versículos anteriores: e que direi mais? Pois me faltará tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus filhos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Contudo não alcançaram a promessa. Diga: contudo não alcançaram a promessa. Visto que Deus prover alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sugiro fortemente que em casa vocês leiam os versículos anteriores, onde ele constrói um relato desde o Abel a todos os santos que perseveraram na sua fé e nas suas convicções diante do Senhor. Ele nos conta de homens e de mulheres que se expuseram pela causa do Senhor, que se expuseram por causa da sua fé, mas que nunca desistiram dos desafios, ou melhor, nunca fugiram dos desafios. Pessoas que, tendo a oportunidade de serem provados para mostrar o seu valor, ou ficarem escondidos, eles se expuseram para serem avaliados e para serem testados dentro daquilo que eles acreditavam. Mulheres que tiveram seus filhos mortos por causa de seus valores, mas assim permaneceram firmes, porque acreditavam que um dia os receberiam de forma gloriosa através da ressurreição. Pessoas tão resignadas, pessoas tão poderosas na fé como Jó, que mesmo diante de intenso sofrimento e provação, ele chega a uma conclusão: eu devo permanecer firme nos meus valores, porque ainda que ele me mate, eu acredito que no fim dos dias, com estes olhos, eu ainda o verei. Isto é convicção inegociável daquilo que rege a nossa vida, da nossa fé. Glória a Deus. Pessoas poderosas, as quais lemos para nossa edificação em nossos devocionais. Coisa linda é lermos sobre Daniel e seu livro poderoso, mas pensarmos em Daniel, um jovem de 17 anos, sendo arrancado da sua terra, sendo arrancado da sua família e levado para uma terra pagã e opressora. E apesar da perda, apesar da dor, Daniel se manteve firme, mesmo que isto lhe custasse uma cova dos leões.
custasse uma fornalha aquecida 7 vezes, algo mortal e algo assombroso, mas permaneceram firmes. Lemos o livro do profeta Isaías, o seu capítulo 5 e os seus versos 20 a 24, que é o texto tema de vocês. Um profeta poderoso, notável, cuja voz rasga gerações, chegando até hoje dizendo: família Êxodo, não negocie os seus valores. Ele disse isso não de boca para fora, ele disse essas palavras não como mera retórica de um pregador. Ele se colocou à disposição de uma vida fiel àquilo que ele acreditava. Embora sendo levado para o Egito e tendo sido cerrado ao meio, como alguém dizendo: olha, profeta, nega essa pregação de exortação, para de proferir palavras duras contra nós, a sua própria nação. E o profeta, não renunciando àquilo que recebera do Senhor, foi cortado, foi cerrado ao meio, mas ninguém silenciou a voz do santo profeta. Hoje as suas palavras rasgam os tecidos das sociedades mais desfiadas através dos séculos, e nós estamos dizendo: glórias a Deus, porque nós também não negociaremos os nossos valores. Oh, aleluias! Mas o que me chama a atenção desses notáveis crentes é essa análise do escritor aos Hebreus, que parece responder-nos nesta questão que estamos observando. Ele então passa a analisar com a igreja primitiva, dizendo: igreja, eu sei que vocês estão sendo sufocados pelo mundo, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas deixa eu contar a vocês, desde Abel, como os crentes se comportam no dia da provação, como os crentes se comportam no dia que seus valores são colocados à prova. E então ele escreve esse capítulo e resume-o dizendo assim: o que mais direi? Me faltaria tempo para contar desde. E então ele constrói mais uma ponte aproximando da igreja primitiva. Mas o que me chama a atenção nesse lindo texto é o seu versículo 10, onde ele nos diz que todos estes crentes foram fiéis a Deus até as últimas consequências, porque eles não esperavam recompensa aqui na terra, porque eles não desejavam recompensa aqui na terra, mas todos eles foram peregrinos, porque eles esperavam uma cidade celestial, porque eles esperavam uma cidade não feita por mão de homens, eles esperavam uma cidade cujo arquiteto é Deus. Essa cidade não é Jerusalém terrena. Eles caminharam, sofreram, padeceram, porque eles estavam de olho em uma cidade celestial. Ei, quem aqui também anda a jornada da fé, esperando uma cidade celestial? Levanta a mão e faz barulho para o céu ouvir que a igreja está chegando. Aleluias. Aleluias. Eles desejavam uma cidade celestial. Mas é interessante este versículo 39, que nos diz o seguinte: e todos eles, ou todos estes, embora tendo recebido bom testemunho da fé, contudo não alcançaram a promessa. Olha que poderoso isso, hein? Abraão alcançou bom testemunho, é o pai da fé, mas não recebeu a promessa. Isaías alcançou bom testemunho, mas não alcançou a recompensa da promessa ainda.
E deixa eu lhe revelar algo, dobre a sua atenção. Todos estes morreram guardando seus princípios, mas nenhum deles foram ainda recompensados diante de Deus. Há um conceito errôneo no meio da igreja, que quando a pessoa morre, o seu corpo é sepultado, o seu espírito volta para Deus como fôlego, e a sua alma vai dormir. Mas não é isso que a Sagrada Escritura diz. Se o corpo vai para a terra temporariamente até o dia da ressurreição, o espírito volta para Deus no sentido de estar no seu controle, mas espírito e alma estão entrelaçados, como o espírito sendo a centelha de vida e a alma sendo as faculdades do espírito. O homem não é um espírito, um corpo que tem espírito. O homem é um espírito que tem corpo. Então, quando o corpo é guardado na terra, o homem continua a sua jornada eterna. Pastor, me prova isso na Bíblia. Quando Jesus nos conta aquele texto que alguns chamam de parábola, embora as suas características não sejam muito bem de parábola, até porque ele cita nomes. E quem cria ou quem apresenta esta lição é o próprio Salvador Jesus, o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele nos conta na narrativa do rico, ímpio e de Lázaro, o justo. Aleluia. O Lázaro morreu e foi levado para um lugar chamado de seio de Abraão. O rico ímpio morreu e foi levado para um lugar chamado inferno. Lázaro então estava no lugar de paz, no lugar de gozo, enquanto o ímpio estava no lugar de tormento eterno. Leiam depois esse texto e verão o nível de consciência que há ali. Quando o rico ímpio olha para o Abraão e pede para que Lázaro vá até ele, molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar-lhe a língua, porque ele está padecendo nas chamas. Então Abraão diz: não dá. Entre nós e vocês há um grande abismo, há uma grande diferença. Além do mais, lá na terra você teve todo o gozo, você teve tudo que você precisou, e Lázaro somente dificuldade, somente pobreza. Mas é bom lembrar que Lázaro não está no paraíso porque foi pobre, e nem aquele homem no inferno porque foi rico. A diferença é que Lázaro foi justo, independente das circunstâncias, e o ímpio foi ímpio, independente das circunstâncias. Então, quando Abraão diz assim: Lázaro na terra teve somente dificuldades, sofrimentos e doenças, e você teve tudo o que você precisou, mas não reconheceu o Senhor. Essa era a realidade. Então aquele homem desesperado diz a Abraão: pois manda Lázaro, ou um dos mortos, voltar lá na terra. O cara é espírita, ele era acostumado, o Pai de Santo, incorporar na mesa branca e chamar um parente que já morreu, mas ali ele descobre que quem desce à sepultura não volta para a terra. Ei, deixa eu te dizer, Abraão diz assim: lá na terra tem Moisés, tem os profetas, ouçam-no. Mas eu lhe chamo a atenção para o nível de consciência que existe ali. As pessoas ali são passíveis de reconhecimento. As pessoas ali têm identidade. O Abraão é Abraão, Lázaro é Lázaro, Jacó é Jacó, Isaías é Isaías. Todos são quem são. São passíveis de reconhecimento. Você precisa entender isso. Quando Jesus morre e ressuscita nesse intervalo, Paulo nos diz em Efésios que ele leva para um outro lugar os santos que ali estão. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e viu ali o paraíso. O terceiro céu é o lugar da morada de Deus. João no Apocalipse entra no céu e ele vê profeticamente, no futuro profético, que as almas que morrem durante a grande tribulação, os mártires da grande tribulação,
Não estou falando necessariamente de igreja, estou falando dos mártires da grande tribulação. Os mártires chegam diante do tribunal, aliás, diante do trono, e chegam e pedem vingança. Eles dizem: até quando, ó santo e justo juiz, não vingas o nosso sangue sobre dos que estão sobre a terra? Então eles ouvem do Senhor: esperem um pouquinho mais, até que se complete o número daqueles que hão de padecer pelo meu nome. Eles estão vivos, eles estão acordados, eles estão conscientes, eles sabem quem lhes matou na terra, eles sabem que morreram pela causa do Senhor, eles sabem que estão lá porque foram lavados com o sangue do Cordeiro, eles sabem que foram fiéis, e eles sabem que receberão recompensa. Então estendem as mãos e diz: ó santo juiz, faz justiça, o nosso sangue foi derramado na terra. Então, Wilane, o Senhor diz assim: ei filhos, aguardem aqui um pouquinho, sentem aqui numa sala de espera. Então imagine comigo, no terceiro céu, abaixo do trono de Deus, há uma sala de espera. E esses santos, então, ao chegar na sala de espera, ali está Abraão na sala de espera, ali está Jacó na sala de espera, ali está Isaac na sala de espera, ali está Ana na sala de espera, ali está Isaías na sala de espera, porque todos que chegaram lá foram justos. Mas o Senhor diz: aguarda um pouquinho aqui, até que se complete o número daqueles que estão chegando. Por quê? Porque o Senhor diz assim: eu não quero, Abraão, entregar a você a grande recompensa sem que Isaac esteja aqui para receber também e celebrar com você. Eu não quero, Isaac, que você seja recompensado pela sua fé antes que Daniel chegue aqui para também ser recompensado e celebre com você. Então o escritor aos Hebreus diz assim: todos estes foram fiéis, mas nenhum deles foram ainda recompensados, porque Deus achou melhor, William, que eles não celebrassem antes de nós chegarmos lá. Ei, o escritor aos Hebreus, tem crente já entendendo aí, tem crente já entendendo aí, socorro. Eles chegaram lá e o Senhor dissera: aguarda um pouquinho. Imagine, pastor, a grande fila, a grande assembleia lá na sala de espera. A cada crente que chega, estende a mãozinha e diz: Senhor, a minha recompensa. Ele diz: espera com os que estão esperando até que se complete o número. O que diria eu? Me faltaria tempo para falar de todos os personagens. Vamos então ajudar o escritor aos Hebreus. Mas me permitam, portanto, construir esse entendimento e essa analogia com vocês. Diante desta base, diante deste entendimento bíblico, permitam-me então construir com vocês um cenário. Permitam-me construir com vocês um entendimento, um cenário com fins pedagógicos, para que você compreenda o que a palavra de Deus está dizendo. Todos eles chegaram lá, mas ficaram na sala de espera, até que nós chegássemos também, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, nós sem eles não fossem aperfeiçoados. Deus está preparando aí uma festa para os fiéis. E claro, o escritor aos Hebreus falou daqueles que foi antes dele, mas ele não poderia falar dos próprios apóstolos de Jesus, ele não poderia falar dele mesmo, porque quando ele escreve, os apóstolos ainda estão em cena, os apóstolos ainda estão na peleja, pelo menos a maioria deles ainda está na peleja. E a Bíblia, quando ele encerra esta conversa, claro que ele não inclui a sua própria história, pois ele está escrevendo a dos próprios apóstolos, pois eles estão na batalha.
Mas ele está dizendo à igreja: não tenha medo. Quando confrontado, quando afrontarem, quando colocarem a sua fé em teste, não tenha medo, porque Deus tem uma recompensa. Mas escritores consagrados nos conta como foi então que cada um destes apóstolos, cada um desses crentes do Novo Testamento enfrentaram o seu dia de desafio. Há muitos escritores pós-Bíblia, porque a Bíblia encerra o cano, mas os crentes continuam. Entre eles nós temos Eusébio de Cesareia, entre eles nós temos Egésipo, além de outras tradições que nos conta como foi os dias finais de cada um dos apóstolos. Assim, imagine Tiago, filho de Alfeu, que foi crucificado no Egito. Temos aqui nos nossos dias umas músicas que a gente canta bem interessante, que tudo no final das contas tem um saborzinho de mel. Nós temos outras que vão nos fazer entender que a vida do crente não é para a prova. Nós vamos entender que crente não tem que enfrentar luta, que o crente não nasceu para perder, que crente não nasceu para sofrer, mas que tudo vai trazer um gostinho de mel para nós. E aí nós temos uma geração que aprendeu a somente dizer: estamos voando no Espírito, estamos acima da luta, estamos acima do problema. Você vai sair desse culto hoje voando nas asas do Espírito. Você vai sair daqui hoje agarrado na perna do anjo. Ei, irmã, quando você chegar na sua casa, a louça suja que você deixou lá, Deus já vai ter mandado um anjo para lavar. Quando você chegar na tua casa, a roupa que você deixou lá, o anjo já vai ter passado a roupa para você. Não na glória, porque pode ser que o anjo não esteja lá. Mas quando você sair daqui, você vai chegar na empresa, aquele concorrente endemoniado, porque não é crente, Deus vai tirar do lugar e vai dar promoção de chefe para você. Aí a gente sai do culto voando no Espírito, e quando você chegar na sua casa, não haverá nenhum demônio na sua rua. Aí a gente vai crescendo com essas ideias que não são bíblicas e que não se sustentam. Aí sai da igreja dizendo: estou voando no Espírito, na minha rua não tem mais demônio, minha louça vai estar lavada, a roupa vai estar passada, o chefe vai ser demitido, vou ficar no lugar dele. Aí quando tu chega em casa, a tua rua está cheia de demônio, como estava antes, e você vai ter que enfrentá-lo. Você chega na tua empresa, vai ter que estudar, vai ter que se capacitar para Deus te honrar. Ah, meu Deus! Aí tu vai ter luta, tu vai ter afronta, o inimigo vai se levantar, e você precisa estar preparado nas armaduras do Espírito para uma vida real, para uma vitória real, para uma luta real. Deus vai honrar a tua fé se você guardar os seus valores. Mas não vai nesse negócio de evangelho fácil, porque esse povo da Bíblia ele não conheceu isso. Crente que aprende na igreja evangelho fácil, ele cai na primeira realidade da vida. Deus poderoso. Tiago foi crucificado, mas disse: eu não nego Jesus. Vamos colocá-lo na cruz, não tem problema. O meu Cristo também passou por mão. Mas uma coisa eu te digo: quando Tiago foi colocado na cruz, é que morreu aqui na terra. Lá no céu, o céu estava aberto, Jesus estava em pé à porta do céu, estendendo a mão, dando um abraço bem gostoso e dizendo: filho, papai está orgulhoso da sua fé, seja bem-vindo. Eu imagino então
Tiago estendendo a sua mão e dizendo: Senhor, fui fiel, cadê a minha recompensa? Ao Senhor diz: espera aqui, ao lado de João Batista, porque daqui a pouco eu recompensarei vocês. Porque na terra ainda tem Simão Pedro, e Pedro também terá a oportunidade de mostrar o seu valor. Pedro também terá a oportunidade de ser testado. Pedro terá a oportunidade de provar que os valores dele não estão na banca de negócio. Então Pedro, quando foi sentenciado à morte, a igreja do Senhor, não querendo perder mais crentes, não querendo perder mais pastores, alguns dos irmãos chegavam e diziam: Pedro, fuja da cidade, porque há um decreto contra você. Nós não suportamos perder mais um de nossos pastores, mais um de nossos apóstolos. E Pedro não queria deixar a cidade ou fugir da realidade. Mas quando Pedro considerou o pedido da igreja, ele então sai da cidade. Egésipo vai dizer que ao deixar os portões da cidade, ele tem uma visão, e nesta visão Jesus vem serenamente andando em sua direção. Quando Pedro percebe que é Jesus, se joga por terra, adora o Senhor e diz: Senhor, para onde vais? E Jesus diz assim: Pedro, eu estou indo ser crucificado de novo por você. Pedro então entende que tudo que Jesus fez por ele na cruz, Jesus está pronto a fazer de novo, se necessário fosse. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você tem dúvida de que é amado por Jesus, se você tem dúvida de que Deus realmente ama você, olhe para a cena dolorosa da cruz. Jesus estava ali pendurado, e ele está dizendo: se necessário fosse, eu enfrentaria de novo por você os açoites, eu enfrentaria de novo por você os pregos, eu enfrentaria de novo por você a coroa de espinho, eu enfrentaria de novo por você todo o escárnio, eu enfrentaria de você todo o sofrimento da cruz. Eu de novo beberia um cálice cheio de pecado de toda a humanidade, inclusive todos os seus pecados, para depois dizer: Pai, está consumado, a igreja está perdoada. Pedro entende que a sua postura deveria ser outra. Procura as autoridades e diz: quereis matar-me? E as autoridades: sim, Pedro. E Pedro diz: qual é a forma de execução? Ao dizerem: Pedro, você vai ser crucificado. Pedro olha para aquela cruz, não consegue encarar a cruz, porque ele diz: o meu Salvador morreu por mim em uma cruz. Se posso, eu farei o último pedido. Foi então concedido o pedido a Pedro. E Pedro disse: por favor, me coloque na cruz de cabeça para baixo, porque assim o meu Salvador morreu por mim. Coloque-me então de cabeça para baixo na cruz. Bem, esse foi um pedido fácil de realizar. Apregaram Pedro na cruz, colocaram na cruz de ponta cabeça. Eu imagino aqui Satanás tendo a sua interpretação errada de quando Jesus dissera em outro tempo do cenário: Pedro, tu és Pedro, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás prega essa mentira até hoje, dizendo que a pedra é Pedro, a pedra é Jesus, Pedro é fragmento de pedra. Mas, para surpresa dele, William, Pedro, de ponta cabeça, está estrategicamente olhando para cima. Aleluia! E lá em cima o céu se abre. Dá um pouco de retorno aqui, por favor. Lá em cima o céu se abre, e Jesus, com as mãos marcadas, vai à porta e diz: Pedro, sai dessa cruz, sobe pra cá.
Pedro abraça Jesus. A minha recompensa. E Jesus diz: espera aqui ao lado dos seus companheiros. Estou orgulhoso por sua fé, Pedro. Mas Paulo ainda está no campo de batalha. Paulo está mostrando o seu valor. Paulo está preso em Roma. Daqui a pouco vai ser colocado no último teste. Então o império determina a execução de Paulo. Paulo está ali esperando o que vai acontecer, ou qual vai ser o desenrolamento, o desfecho. E de repente chegam dois gladiadores romanos, Partênio e Ferege. Os dois batem na porta da prisão e dizem: Paulo, você será executado. Paulo serenamente olha para eles e diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e estou pronto. Sou como oferta de libação derramada diante do Senhor. Uma coroa de justiça me está preparado. Ainda camaia serva. Ferege olha para Partênio e diz: como um homem pode ter tanta paz numa hora dessa? E dizem: Paulo, ore por nós para que nós também possamos ter esta fé. Aí Paulo diz: eu lhes garanto, meus filhos, que em breve vocês serão batizados diante da minha sepultura. Então executaram, decapitaram Paulo, mas antes que a cabeça de Paulo caísse ao chão, Jesus estava na porta do céu dizendo: sobe para cá, meu baixinho valente. Papai está orgulhoso da sua fé. Eu pedi licença para construir a cena a partir do entendimento bíblico. Eu imagino Jesus dando um abraço em Paulo, e Paulo diz assim: meu mestre, eu escrevi uma metade do Novo Testamento. Eu disse para a tua igreja que aqueles que fossem fiéis e guardassem a sua fé até o dia da sua morte, eles receberiam a coroa de mártir e a coroa da vida. Eu também disse aos jovens que se eles se mantivessem fiéis e fugissem da impureza sexual, eles receberiam a coroa da justiça. Eu disse à tua igreja que se eles amassem a ti mais do que ao mundo, eles receberiam coroas incorruptíveis. Jesus dizendo: Paulo, você ensinou bem certinho, e a tua coroa, o teu galardão, a tua recompensa está preparada, mas aguarda mais um pouquinho, porque o teu discípulo, pastor Timóteo, ainda está na peleja, ainda está na luta, ele ainda está provando que é fiel e que os seus valores não estão na banca de negociação. Então foi pego no caminho da igreja, pego pelos idólatras da cidade, mataram o profeta de Deus a pauladas, mas quando ele chegou lá em cima e também foi recebido, estende a mão, o Senhor diz: aguarda aqui ao lado do teu mestre, do teu pastor, aguarda aqui ao lado de Paulo, porque André, irmão de Pedro, ainda está no campo de batalha, mostrando o seu valor. Ah, meus irmãos, André também enfrentou
fiel, quando colocado diante da cruz, assim como Pedro disse: eu não sou digno de morrer numa cruz como meu Salvador. Então colocaram uma cruz na forma de X, que ficou conhecida como a cruz de Santo André, ou como a cruz de André. Ele é atravessado em uma cruz, mas quando chegou lá em cima, Jesus o recebe, dizendo: servo bom e fiel, papai está orgulhoso de você. E ele também estende a mão, e ele diz: aguarda um pouquinho, Filipe está vindo aí, não quero que você seja recompensado antes que ele seja também. Mas Filipe, ao ser atravessado por lanças, chega lá e o Senhor diz: aguarda um pouquinho, Bartolomeu está aí mostrando o seu valor. Chegaram para este servo do Senhor e disseram: negue os seus valores, negue a sua fé, negue a Jesus, adore o Deus do Estado. E ele diz: não, eu sirvo a Jesus e somente a Jesus. Disseram: Bartolomeu, nós vamos esfolar você vivo. E ele disse: não importa, o valor não está na minha pele, é na minha alma, é na minha mente, é no meu coração. Esfolaram o profeta vivo e depois decapitaram. Mas Jesus disse: seja bem-vindo. Ele disse: Senhor, eu fui fiel, minha recompensa aguarda aqui ao lado dos teus companheiros. Porque Mateus está lá sendo apedrejado e depois decapitado, mas está sendo fiel. Mateus, ao chegar, o Senhor diz: aguarda aqui. Tomé, sim, Tomé, ele está lá fazendo missão e estão matando ele com lanças. Mas quando Tomé chega lá, o Senhor diz: aguarda aqui. Matias está a caminho, também está guardando o seu valor. Aí este chega lá também, o Senhor diz: aguarda um pouquinho. Lá na terra tem outro valente, Tiago, meu irmão do Senhor, está mostrando o seu valor. Tiago é bispo de Jerusalém, e as autoridades, os perseguidores chegaram para ele e disseram: Tiago, nega Jesus publicamente, você é um homem importante na cidade. Se você negar Jesus, os crentes vão negar a Jesus também. Aí Tiago, irmão do Senhor, diz assim: como eu poderia negar o meu Senhor, o meu Salvador? Jamais negarei o nome do meu Salvador. Levaram Tiago para o pináculo do templo, o mesmo lugar onde Satanás havia levado Jesus no dia da tentação. E de lá Tiago, não negando o nome do Senhor, lançaram do pináculo abaixo. Não tendo ele morrido, começaram a apedrejá-lo, e as suas últimas palavras foram: Senhor Jesus, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. E quando vieram finalizá-lo a pauladas, ele disse: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ao falecer aqui, de novo Jesus está na porta do céu, dá um abraço gostoso e diz: irmãozinho, meu mano, parabéns pela tua fé, eu estava com saudade de você. Imagine então Tiago estendendo a mão, e o Senhor diz: aguarda mais um pouquinho, João está na terra mostrando o seu valor. Ei, João tinha uma promessa especial. João morreria de causa natural, mas isso não impediu que ele tivesse os mais difíceis desafios, entre eles ser colocado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Mas mesmo assim Deus estava com ele, nos ensinando que, se lá no Antigo Testamento nós temos 3 jovens, 3 crentes dentro de uma fornalha,
e Jesus aparece ali, o quarto homem da fornalha. Agora, se aqui tem um crente dentro do caldeirão de óleo fervendo, Jesus é o segundo dentro do caldeirão. Ei, se tem crente na prova, Jesus está com Mas João depois foi lançado para Patmos, onde recebe o Apocalipse. Quando ele chega diante do Senhor, o discípulo a quem Jesus amava, imagina João sendo recebido na porta do céu. Jesus o abraça. João parece de novo inclinar a cabeça no ombro do mestre amado. Estende a sua mão para ser recompensado. E Jesus diz: João, estou orgulhoso da sua fé, mas aguarda que ao lado de Paulo, ao lado de Tiago, ao lado de Timóteo, ao lado de André, ao lado de Pedro, aguarda aqui, porque o teu discípulo, o bispo Policarpo, ainda está na terra mostrando o valor. Aí Policarpo também teve a grande oportunidade de mostrar que era fiel aos seus valores. Então, quando chegaram os algozes na casa de Policarpo, dizendo: Policarpo, nós vamos executá-lo, e Policarpo disse: sirva então um banquete para estes homens. Enquanto servia o banquete, Policarpo vai orar. Enquanto ele ora, a casa enche-se do cheiro de incenso da adoração. Quando levam para ser colocado na fogueira, os algozes vão dizendo: Policarpo, nós não queremos matar um homem tão nobre como você. Por favor, negue a Jesus somente uma vez, e nós evitaremos que você chegue na fogueira. E Policarpo dizia assim: meu filho, eu sou crente, e cristão não nega a Jesus. Quando chegaram diante da fogueira, eles insistiam dizendo: Policarpo, só uma vez negue Jesus. E Policarpo dizia assim: 86 anos fazem que eu sirvo a Jesus. Em 86 anos Jesus nunca me negou. Em 86 anos Jesus nunca me abandonou. Porque eu negaria Jesus no dia da minha luta, no dia do meu desafio? Não negarei, crente, não nega Jesus. E ao insistirem, Policarpo disse: o que você não entendeu? Você não entendeu que eu sou cristão, ou que cristão não nega Jesus? Acenda essa fogueira, eu quero abraçar o meu Salvador. Policarpo, na fogueira o fogo não queimava. Em vez de cheiro de carne queimando, tinha cheiro de incenso. Então o atravessaram com uma lança. Mas Policarpo chegou diante do Salvador, recebeu um abraço do bom amigo e foi dito: aguarda um pouquinho. Inácio está sendo testado e está mostrando o seu valor. Inácio sendo levado para Roma, ele dizia: no caminho estou sendo levado por 10 soldados, que mesmo tratados com todo respeito e delicadeza, mas parecem tigres nervosos. Mas eu imploro a vocês, não intercedam por mim diante do imperador, porque eu quero abraçar o meu Salvador. Quando eu chegar em Roma, quando me colocarem na arena, se as feras não me desejarem, se as feras não quiserem o meu corpo, eu vou provocá-las, porque eu quero abraçar o meu Salvador. Venham sobre mim toda a tortura do diabo, porque eu quero chegar diante do meu Salvador. Quando ele foi colocado na arena, a multidão gritando palavrões e palavras ofensivas contra o velho profeta. Antes que soltassem os leões, Policarpo pediu silêncio no meio da... Inácio pediu silêncio à multidão, e a sua voz ecoou naquele estádio. Ele dizia: eu sou o trigo debulhado de Cristo, que precisa ser triturado pelos dentes das feras antes de se tornarem pão. Soltaram as feras que devoraram a carne do velho profeta, mas antes que os leões limpassem
pastor, mas você está falando só de pastor, de bispo, de apóstolo. Eu quero ver se é fiel. É quando a gente não é ainda um pastor, um apóstolo, um bispo. Pois bem, eu termino esta parte te contando da irmã Felicidade. Uma mulher cristã do início do segundo século. A irmã Felicidade foi colocada à prova como milhares e milhões de cristãos. Mas quando os algozes chegaram lá e diziam assim: Felicidade, nega a Jesus. E ela dizia assim: eu sou cristã, eu sou crente, crente não nega Jesus. Eu sou crente, crente não nega Jesus. E diziam: Felicidade, se você não negar Jesus, nós vamos te matar. Ela dizia: não tem problema, viva, eu venço vocês, morta eu sou mais vitoriosa ainda. E o diabo, ele é muito covarde. Aqueles homens pegaram os 7 filhos da irmã Felicidade e disseram: Felicidade, se você não negar a Jesus, nós vamos matar os seus 7 filhos na sua frente. Ela disse: mas eu não nego, porque eu sou crente, crente não nega Jesus. Olhe para alguém aí do seu lado e diga assim: você é crente, crente não nega Jesus. Olhe para alguém do lado e diga: crente não nega Jesus. Diga bem alto: crente não nega Jesus. Diga com mais fé: crente não nega Jesus. Diga com mais confiança: crente não nega Jesus. Açoitaram a irmã Felicidade na frente dos filhos, e ela sangrando e dizia: crente não nega Jesus. Vamos mandar seus filhos. Quando o diabo toca na família é uma covardia horrível. Mas ela dizia: meus filhos, nós somos crentes e crente não nega Jesus. Pegaram então o primeiro filho dela, Januário, e o açoitaram até a morte aos pés dela e diziam: um filho já foi, negue a Jesus. E ela dizia assim: eu sou crente, crente não nega Jesus. Pegaram os 2 filhos, Felipe e Félix, e os mataram a paulada aos pés dela. E diziam: 3 já foram, negue a Jesus. E ela dizia: eu sou crente, crente não nega Jesus. Pegaram o Silvano e lançaram do despenhadeiro abaixo e disseram: já foi 4, nega Jesus. E ela disse: eu sou crente, eu já disse, crente não nega Jesus. Colocaram Alexandre dentro de uma greia, uma fornalha, e acenderam. Mas ela disse: crente não nega Jesus. Pegaram o 6º filho, enterraram vivo na frente dela, e disse: mulher, nega Jesus. E ela disse: eu sou crente e crente não nega Jesus. Se me deixar viva eu venço vocês, se me matar eu serei mais vitoriosa ainda. Pegaram o 6º filho, Vidal. Mas quando pela última vez disseram: agora você morre se não negar Jesus, ela disse: eu sou crente e crente não nega Jesus. Diga mais uma vez para alguém ao seu lado: se você é crente, crente não nega Jesus. Diga: eu sou crente, crente não nega Jesus. A Felicidade diz: Senhor, e a minha recompensa por não negar os meus valores. Aí nós lemos assim: todos eles não foram aperfeiçoados por causa de nós. Deus colocou todos eles na espera. E poderíamos falar de milhões de crentes ao redor do mundo que já morreram por sua fé e hoje ainda morrem em países perseguidos. Enquanto nós estamos aqui nesse ambiente livre e agradável, alguns já estão dizendo que não termina essa pregação, já está na hora de irmos embora. Crentes ao redor do mundo hoje estão sendo queimados, mas estão dizendo: eu não negocio os meus valores. Crente não nega Jesus. Aí
nós lemos que o Senhor diz assim: aguarde, porque a família Êxodo ainda está mostrando o seu valor. Aguardem, porque o William está na arena mostrando o seu valor. Aguardem, porque o Rivail está mostrando o seu valor. Aguardem, porque a Francisca está mostrando o seu valor. Aguardem, porque a Maria está mostrando o seu valor. Todo dia ela é afrontada, todo dia é desafiada, todo dia o diabo prepara um laço, mas ela diz: eu sou crente, e crente não nega Jesus, crente não negocia seus valores. Às vezes a gente fica assim: ah, meu Deus, eu vou negar a minha fé somente uma vez. Você olha para alguém que deveria estar ao seu lado hoje, mas está no mundo, não veio para a igreja, abandonou o evangelho, porque ele diz assim: é muito difícil ser crente nesse tempo. A luta é muito grande, a prova é muito grande, a guerra é muito grande. Me permita analisar com você o seguinte: já pensaram a irmã Felicidade lá em cima? Se ela pudesse se comunicar conosco, ela diria: ei, leu a minha história, eu fui fiel, mas Deus me colocou no banco de espera. Ele está esperando você ser corajoso, Ele está esperando você ser valente, Ele está esperando você mostrar o seu valor, porque Ele tem uma festa para a igreja, mas só quando chegar todo mundo aqui. Eu imagino quando nós começamos a dizer: Deus, não dá mais porque a luta está grande. Deus, eu tenho que negar só essa vez porque a prova está grande. Então eu imagino o Tiago, se ele pudesse se comunicar conosco, diria: como assim ele vai negar o valor dele essa vez? Porque a luta está grande. Será que ele está sendo crucificado? Então Pedro diria: não está sendo crucificado. Será que ele está sendo, Paulo, decapitado? Paulo dizia: deixa eu ver, eu acho que não está sendo decapitado. André, tu consegue verificar o formato da cruz dele? André diria: não, ele não está numa cruz. Então alguém aí entende que ladainha é essa da igreja de hoje, que diz assim: eu vou negar Jesus porque estou na prova, vou negar Jesus porque estou na luta. Eu imagino Filipe, se pudesse, diria assim: deixa eu olhar direito, irmão, pode ser que esteja crucificado ou atravessado por flecha, mas Bartolomeu diria: ninguém nem tocou na pele dele, e ele está dizendo que a luta está grande, que vai negar Jesus. Ei, Tomé, dá para entender isso? Tomé diria: nem eu consigo compreender isso. Felicidade, dá para entender? Ela diria: eu não entendo a prova que a igreja tanto reclama. Aleluia, glória a Deus. Qual é a sua luta? Aleluia. Qual é a sua prova? Qual é a sua dor? O que te afronta? Onde você quer negar os seus valores? Qual justificativa você tem? A todos esses o Senhor diz assim: aguarda aí um pouquinho. Qual era o mesmo sonho de vocês, igreja? Senhor, o nosso sonho era morar na Nova Jerusalém, a cidade que não foi feita por mão de homem, a cidade feita pelo arquiteto soberano de toda a terra, feita com pedras preciosas, tudo que há de mais valoroso em toda a eternidade, em cujo centro está o trono da majestade santa. O rio da vida está no seu, centro, a árvore da vida está em sua margem. Todos eles andaram esperando para ser reis e sacerdote. Aí o Senhor diz assim: ei, eu pensei em algo melhor, eu vou entregar tudo isso a vocês, mas vou entregar quando toda a minha igreja estiver junto. Então, por ocasião, vocês ressuscitarão e receberão recompensas eternas. Pense nisso. Abraão vai ser coroado pelo Senhor, mas você vai ser no mesmo dia. Você vai ver Paulo sendo recompensado.
Mas Paulo vai olhar para a tua recompensa. Você vai sentar à grande mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas ninguém vai sentar à mesa antes que você chegue lá. Porque Deus preparou assim para que eles e nós não fossem recompensados. Curve a sua cabeça. O céu está lhe esperando. Imaginem uma grande nuvem de testemunhas que dizem: estamos te aguardando. Não negocie os seus valores, ainda que a luta seja grande, ainda que a prova seja grande. Não negocie os seus valores. Curve a sua cabeça, abra o seu coração e receba esta palavra. Não coloque os seus valores à mesa de negociação. Pastor, mas a luta está grande. Eu sei, mas outros já enfrentaram e venceram, e o Espírito de Deus está com você. Pastor, a prova é grande, eu sei, mas o Espírito também sabe e está dizendo: assim como dei graça à minha igreja para vencer, você está debaixo da mesma cobertura do Espírito Santo. Feche os seus olhos nesse momento, estenda suas mãos, abra suas mãos. Eu vou pedir ao Espírito Santo que se derrame sobre a sua vida com um empoderamento sobrenatural, para você se manter fiel ao Senhor, independente do contexto, independente da luta, independente da pressão do mundo, independente da sedução do mundo, que você possa se manter firme, com os pés firmados, empoderado pelo Espírito Santo. Você não vai ceder a essa tentação, você não vai sucumbir a esse pecado, esse demônio do inferno que se levantou para tirar você do caminho, vai ser quebrado hoje, vai ser queimado hoje com o fogo de Deus. Ei, a graça que você precisa será derramada. Ali tudo é vida. Espírito Santo, derrama sobre a tua igreja uma unção poderosa de fortalecimento, de ânimo, de empoderamento, de identidade. Pois a igreja não é da terra, a igreja vai subir, e vamos nos encontrar na grande cidade. Levante os seus mãos e adore, 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 adore. O Espírito de vida sopra no meio da tua
negocia seus valores. Diga mais uma vez: eu sou crente. Crente não nega seus valores. Eu sou crente. Crente não nega seus valores. Diga mais uma vez: